a atenção passa a ter um caráter sistemático e, sobretudo, mais explícito no sentido de a busca de comunicar melhor. Porque começou a se perceber que os meios de comunicação eles ganharam um outro nível de interferência na sociedade. Por quê? Ora, porque se antes um orador estava falando ali para uma plateia, né? O cara estava ali. Aí, de quantas pessoas estava vendo? 50, 60, 70, 80. Mas aí o que é que acontece? A partir do momento que você tem um rádio, tem um cabo falando para milhares de pessoas, né? Então a influência disso é muito forte, né? E como na época nós vivíamos ali a partir da década de entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, sobretudo ali nos Estados Unidos, né, ele estava envolvido com essa trama de convencer a população de que a guerra era importante, né? E ao mesmo tempo, nesse contexto de guerra, de tentar descobrir, né, de tentar capturar as informações do inimigo, né? Então, todo esse contexto aí de cultura de massa e de guerra fez com que nos Estados Unidos, ali onde se desenvolveram essas primeiras teorias da comunicação moderna, podemos dizer assim, né, que são essas caracterizadas pelos meios de comunicação de massa, elas passam a ter o maior interesse da sociedade, né? Então, nesse sentido, a negada começa a investir uma grana alta, né, na pesquisa da comunicação. E aí se desenvolvem, nesse contexto, é, duas abordagens mais gerais. Uma, que o Mauro Wolff, né, que é um dos teóricos da comunicação, até compartilhei o livro dele com vocês, chama de teorias administrativas, e, por outro lado, o que ele chamou de teorias críticas. Né? O que seriam essas teorias administrativas? Ora, é exatamente as teorias, e a gente sempre entender que essas teorias, como eu falei na outra para vocês, são modos de ler o mundo, né? Imaginem vocês que a teoria é um mundo. A teoria é como uma espécie de esquema perceptivo do mundo, né? É o modo como você vai selecionar coisas do mundo e avaliar o mundo a partir dessa seleção, né? Então, uma teoria, ela é isso, é um mundo, né? Que você passa a enxergar a partir dessa lente, né? O Marcel Proust, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu gosto muito dessa frase dele, o escritor francês. Ele fala assim: as teorias são como lentes, né? Se ela não servir para você, então coloque outra, né? Troque a lente se ela não está servindo, né? Então, por trás dessas teorias é importante a gente saber que tem uma determinada ideologia, tem um determinado propósito, né? E tem as teorias que elas vão beber para construir a sua teoria, né? E no nosso caso, isso tem a ver também com o modelo de ler a comunicação. Como a comunicação é lida, é a partir de uma lente específica. Falei tudo isso para dizer, ora, se estávamos num momento de guerra, se estávamos num momento que era importante persuadir a opinião pública, nesse sentido, as teorias administrativas são aquelas que estão voltadas para a maior eficácia da comunicação, para conseguir comunicações mais eficientes. Então, ela tem uma perspectiva utilitarista, né? Utilitarista no sentido exatamente de chegar a determinados fins pré-estabelecidos, né? Como a gente vai ver, por exemplo, nas teorias psicológicas da comunicação, que os cabas começaram a investigar ali como persuadir melhor os soldados para os cabos ir para a guerra, né? Na teoria matemática que a gente vai, né, discutir hoje, né, que os caras estão interessados em como transmitir uma mensagem com o menor ruído possível, né, para chegar de uma forma mais eficiente, né, e tem a ver com todo o contexto dos telégrafos, né, que a gente vai discutir aqui com vocês, né. Então, o primeiro aspecto, e que é interessante que esteja claro para vocês, é isso, né. Essas teorias estão dentro de um contexto, essas teorias têm um determinado propósito, ou seja,
não são neutras, né? Não vamos adentrar naquela ingenuidade de achar que há uma imparcialidade, né, no processo de conhecimento. Né? O ser humano não é imparcial, né? Isso aí é uma lenda. O que você pode ter é uma preocupação em ser ético. Né? Aí é outra questão. Assim, e cada teoria dessa é, portanto, um modo de ler o mundo. Né? Então, de selecionar certas partes do mundo e, a partir dessa seleção, analisar. Né? Então, cada teoria dessa da comunicação é preciso vocês terem em mente que traz consigo esses pressupostos. Né? Traz consigo essas implicações.